Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão sobre o reino Monera e reino Protista, que será nossa aula online também. O reino Monera, eu falei com vocês que são seres unicelulares, procariontes, que podem ser autótrofos e heterótrofos. É o único reino de seres procariontes, ou seja, seres que não possuem núcleo. As bactérias são consideradas o reino Monera, e também é conhecido por reino das bactérias, são classificadas de acordo com seu formato. Então, eu falei com vocês, cocos em forma de um coquinho, vibrião em forma de vírgula, bacilo em forma de bastão, e aí nós temos as colônias, que podem ser diplococos, que são dois cocos juntos, estafilococos, formando um cacho de uva, streptococos, formando um colar, como se fosse um colar de pérolas, e streptobacilos, como se fosse um cordãozinho de bacilos também. Falamos ainda sobre algumas doenças relacionadas à bactéria, então nós temos alguns exemplos como hanseníase, leptospirose, meningite, pneumonia, que são doenças bacterianas. E falamos sobre a importância econômica das bactérias. Eu falei com vocês que elas são utilizadas nas indústrias, na produção de gêneros alimentícios, como, por exemplo, a fabricação de iogurtes, queijos, cerveja, na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos e vitaminas, para a produção de álcool e também na fixação de nitrogênio atmosférico. Essa seria a importância econômica. E qual seria a importância ecológica? São os principais seres decompositores da matéria orgânica, fazendo com que os nutrientes retornem para a natureza. Além disso, na fixação do nitrogênio atmosférico, permitindo com que esse nitrogênio fique disponível no solo. Agora nós vamos falar de um reino diferente. Por quê? Como é uma aula online, então eu vou fazer uma revisão e agora eu vou passar o reino protista. O reino protista ele é dividido em dois grandes grupos, protozoários e algas. O reino protista é um dos reinos dos seres vivos, caracterizado por ser seres eucarióticos, ou seja, seres que possuem núcleo, autótrofos ou heterótrofos, ou seja, podem ser capazes de realizar a fotossíntese ou não, e são seres que podem ser unicelulares, como no caso dos protozoários, e pluricelulares, como nós temos o exemplo das algas. Então, podem ser tanto uni e pluricelulares. Os protozoários, assim como as bactérias, também têm uma classificação. Qual é a classificação dos protozoários? Eles são classificados de acordo com o meio de locomoção. Então, da forma que eles utilizam para se locomover no meio de um parasita, num ambiente, eles vão ser classificados. O primeiro grupo ali, nós temos o Filosacordina. O Filosacordina, também conhecido como pseudópodes, são aqueles protozoários que são capazes de se locomover através dos seus pseudópodes, de prolongamentos. Essa estrutura também é responsável, ela auxilia o processo digestivo, então, na digestão desse indivíduo. Exemplo, aí nós temos as amebas. O segundo desenhozinho que nós temos aqui embaixo são o filo flagelado, que são os flagelados, ou seja, aqueles que se locomovem por meio dos seus flagelos. Então, utilizam o flagelo para a sua locomoção. Exemplo, os tripanossomas. Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é causador da doença de Chagas. É um protozoário do tipo flagelado. Nós temos ainda os protozoários que são classificados como ciliados, ou seja, eles se locomovem através dos seus cílios. O filo ciliata, então, são todos aqueles que se locomovem através dos seus cílios. Exemplo, aí nós temos alguns paramécios. E nós temos ainda o filo esporozoário, que são aqueles protozoários que não possuem estrutura de locomoção, ou seja, eles se locomovem através da corrente sanguínea, através de fatores e não tem uma estrutura que auxilie esse processo de locomoção. Exemplo, aí nós temos alguns plasmódios. Assim como as bactérias, os protozoários podem causar doenças. E eu citei algumas doenças ocasionadas por protozoários.
Nós temos a amebíase, que é uma doença ocasionada por um protozoário, e aí então eu tenho, principalmente através da contaminação, lugares que não tem saneamento básico. A doença de Chagas, que é ocasionada, eu falei com vocês, o Trypanosoma cruzi é um protozoário do tipo ciliado, desculpa. Então, ele vai se locomover através do ciliado, não, flagelado. Ele vai se locomover através do seu flagelo e aí ele vai ter um vetor, que na verdade é o barbeiro. Então, o barbeiro, quando defeca, libera o protozoário junto com suas fezes. E nós temos a malária, que é transmitida pelo mosquito e é ocasionada, então, pela picada do mosquito, e aí é transmitida, então, através dele, que aí é um plasmódio, ou seja, não possui estrutura de locomoção. Então, são os principais tipos de protozoários causadores de doenças. Então, nós temos ainda a giardíase, que é uma infecção intestinal, que aí, olha como ela é bonitinha, gente, parece que tem 2 olhinhos. Nós temos a tricomoníase, que é causada por um flagelado. Nós temos o tripanossoma, que aí vai causar uma doença chamada doença do sono. E nós temos a leishmania, que causa leishmaniose, que também é um flagelado. Então, são algumas doenças ocasionadas por protozoários, ok? Assim, então, os protozoários são indivíduos heterótrofos, ou seja, não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, são unicelulares e são classificados de acordo com seu meio de locomoção. E nós temos as algas. As algas pertencem ao reino protista, durante muito tempo foram classificadas no reino plantae, mas elas pertencem ao reino protista, e elas são autótrofas, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes. Elas são importantíssimas para a vida na Terra. Por quê? Elas produzem a grande maioria do oxigênio disponível na Terra. Além disso, base de cadeia alimentar de ambientes aquáticos. As algas, por que elas são classificadas no reino protista e não no reino plantae? Elas também são chamadas de talófitas, questão de prova. Por quê? Elas são formadas apenas por um talo. E as algas, elas são classificadas de acordo com sua coloração. Nós temos 3 principais tipos de algas. A primeira, clorofícias. As clorofícias são as algas que têm a pigmentação verde. Então, o maior número de algas de espécies são desse filo clorofita. Então, as clorofícias são as algas verdes, ok? Nós temos as feofícias do filo feofita. As feofícias são as algas marrons, pardas. Então, as feofícias, elas vivem principalmente em ambientes marinhos e são as algas multicelulares, gigantescas algumas, e aí elas têm essa pigmentação marrom. Então, e aí vem o termo feofícias, marrom feio, então aí tem como vocês lembrarem. E por último, nós temos as rodofícias do filo rodofita, que são as algas vermelhas, que é o último grupo que eu vou falar para vocês. Então, esses são os 3 principais grupos: clorofícias, algas verdes, feofícias, algas pardas marrons, e por último nós temos as rodofícias, que são as algas vermelhas, ok? Qual a importância ecológica das algas? Produção do oxigênio e base de cadeia alimentar, principalmente cadeia alimentar aquática. Porém, elas têm uma importância econômica muito grande. Por quê? Elas são utilizadas na alimentação, várias pessoas consomem as algas, são utilizadas na produção de fertilizantes, na fabricação de ração, na medicina, principalmente para a produção de cápsulas de medicamentos, na farmacologia, no tratamento de água, na produção de gêneros alimentícios. Então, se vocês pegarem alguns gêneros alimentícios, vocês vão ver a palavra agar, é uma alga. Então, pudim, gelatinas, todas essas substâncias, elas contêm agar, que é extraído da alga. Então, são utilizadas na alimentação, de forma in natura,
e também na fabricação de gêneros alimentícios. Então, essas seriam importâncias econômicas que nós temos das aulas, ok? Então, essas eram as nossas, essa era a nossa aula, a explicação, então, tanto do reino Monera quanto do reino Protista. Quem não acompanhou a aula online, no caso, coloquei esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês. Qualquer dúvida, podem me perguntar por quê. A somativa de vocês, o conteúdo será reino Monera, reino Protista e reino Plantae. Na próxima aula, eu já vou passar uma atividade que eu vou corrigir na próxima aula online e já vou começar reino Plantae. Então, por isso, vocês não podem ficar com essas dúvidas, ok? Muitos e muitos beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!